poder compartilhar esse púlpito. Assim aprendi e assim estou dando continuidade. Deus usa cada um da forma como Ele quer usar. E hoje nós vamos ser abençoados pela vida do pastor Leandro. Eu gostaria que você curvasse nesse momento a sua cabeça, nós vamos orar, fechasse seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela vida do pastor Leandro, Pai, que ele possa, Senhor, nessa noite, ser instrumento do Senhor, boca do Senhor neste lugar, Senhor. Que tudo que ele venha falar, Senhor, seja para engrandecer o Teu santo nome e também para a edificação da Tua igreja, Pai. Dê paz, dê tranquilidade no coração e que ele possa, Senhor, trazer o Teu recado para a Tua igreja nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, igreja. Muito boa noite, noite maravilhosa. Como foi ministrado aqui no início da semana, no primeiro dia nós já estamos aqui na casa do Senhor, amém? Compartilhar com os irmãos no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13 diante, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, né? Hoje já não se tem mais essa coisa do sacrifício, já não se tem mais a coisa do ritual, mas algumas lições ficam para a gente, né? Algumas lições ficam para nós, e a gente vai extrair essas lições do texto e conversar um pouquinho sobre isso. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 6. Amém? Misericórdia. Fique à vontade. Levítico 6, versículo 8 em diante. Na minha versão diz assim no texto, no título: As leis do Senhor sobre o holocaustos. Então o Senhor convocou a Moisés, orientando e dizendo: Ordena a Arão e seus filhos o seguinte: Esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira a noite toda, até o raiar do dia, e nela manterá acesa o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará as cinzas. Quando o fogo houver consumido holocaustos sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as vestes e porá outras vestes, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá a ordem os holocaustos sobre ele, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Amém? Amém. Meus amados, como falei aqui inicialmente, não se tem mais essa coisa de sacrifício. Foi feito um único sacrifício e mais do que suficiente, que foi Cristo Jesus naquela cruz, nos redimindo de todo e qualquer pecado. Amém? Salvos estamos, dívida paga, tudo zerado. É claro que com isso nós não estamos isentos de errar, infelizmente, né? Ainda estamos na Terra, ainda vivemos nesse planeta Terra, então somos passivos de erro, mas com um coração renovado, né? Um coração que quer se arrepender, um coração que tem livre acesso para chegar ao Pai e dizer: Pai, errei, pequei contra o céu e contra a terra. E nós temos perdão, temos um advogado justo e fiel, o qual vai dali sempre interceder por nós. Deus não vai ver o nosso pecado, mas vai ver Cristo Jesus sacrificado, e isso é mais do que o suficiente. Não se precisa mais de matar animal algum. Eles até agradecem, né? Salvamos um monte aí. Mas o que quero me ater aqui são algumas questões, né? Nós somos ruins de orientação. Infelizmente, o ser humano é ruim de orientação. Nós pegamos uma instrução,
Algumas nós seguimos, outras não. Mas o ser humano é ruim de orientação. Já viu o telefone sem fio? Como é que funciona? Você passa uma mensagem aqui, vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para outro, e daqui a pouco o negócio chega todo distorcido. É sempre assim, não é isso? Porque nós, seres humanos, nós somos ruins de orientação. Infelizmente. Então aqui, eu quero levantar o seguinte: Deus é muito específico com relação à sua orientação aos homens. Ele é muito específico. Quando ele resolveu criar essa aliança, esse sacrifício, ele foi muito direto. Ó, Moisés, ordena a Arão que faça dessa e dessa e dessa forma. É com tal roupa. Remova as cinzas. Deus foi muito específico. Olha, o holocausto deve queimar a noite toda. No arraial do dia, tira a cinza, leva para fora. Foi muito específico. E o homem foi obediente, beleza. E até aqui, tudo bem. Mas apesar de Deus nos dar tudo, desde o princípio, Ele nos deu orientações, nos deu instruções. E isso foi desde o primeiro casal na terra, amém? Foi assim ou não foi? Quando Ele deixou o primeiro casal aqui, Ele deu orientações. Olha só, vocês podem comer de tudo. Sejam fecundos, povoem a terra, sejam felizes, façam, dominem, faça isso, faça aquilo. Mas olha só, sobre essa árvore aqui, ele é específico. Apenas sobre essa árvore aqui não comais. E o que o homem fez? Foi lá e comeu. Nós somos ruins de orientação. Concorda comigo? Ou discorda? De repente você pode achar, não, o homem é bom em seguir a orientação, ele segue a risca. É assim que acontece? Infelizmente não, deveria ser, mas por conta disso nós sofremos as consequências das orientações que nós não seguimos, dos princípios que nós quebramos, não é isso? Então vamos seguir um pouquinho mais. A Noé, ele disse, construa a arca porque vai vir o dilúvio. Noé foi obediente, Noé obedeceu, construiu a arca, mas logo em seguida há uma coisa chamada de excesso. Ele se aproveita da vinha, vai lá e se embriaga. Se excedeu. A orientação não foi essa. Tem alguma orientação para você se embriagar? Não. Mas nós nos excedemos. Então, o homem é ruim de orientação. Seguindo um pouquinho mais, nós encontramos Abraão. Sai da tua parentela. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele foi obediente? Parcialmente, porque ele saiu da sua parentela. Mas ele levou consigo seu sobrinho Ló. Sai da tua parentela. Não que Ló seja uma pessoa ruim, não se trata disso. A gente conhece a história de Ló. Não se trata disso. Mas a orientação que Deus deu foi: sai da sua parentela. Se é da sua parentela, esposa não é parente, não é isso? Filho, nem tinha filho, né? Esposa não é parente. Então, leva a sua esposa. Leva o seu rebanho, leva os seus servos. Mas você vai levar consigo um parente? Não que seja ruim, gente. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma orientação que não foi seguida à risca. E nós temos essa mania, né? Eu vou dar o meu jeitinho brasileiro. Para outros, aquele migué. Para outros, isso aqui não tem nada a ver. Mas se há uma orientação, ela precisa ser seguida à risca. Porque senão nós é quem sofremos os dissabores disso. De uma teimosia, não é isso? Acontece. A esposa diz que o marido é muito teimoso, não sei porquê. Eu não concordo muito com isso não, mas sigamos. Então, nós precisamos estar atentos às orientações que nos são dadas. Quando o pai e mãe falam, não faz, cara, não faz, porque o negócio tende a não dar certo. Mas nós somos ruins de orientação. Às vezes a gente vê, né, um casal, né, que a mãe e o pai orientam, olha só, não se envolva com fulano, não é para você, não presta. E a pessoa vai lá e tema, né, e se relaciona, ouve a sogra falar, não é para você. Não. E daqui a pouquinho quebra a cara. Mas caramba, qual foi a orientação? Não vai, não faça. Então é melhor obedecer do que? Está todo mundo ciente. Então a gente precisa ser sensível a orientações. Mas o ser humano tem essa tendência a ser ruim em orientação, infelizmente, tá? Então aqui, quero compartilhar uma história de um pastor amigo meu, já veio aqui, já pregou para a gente no culto dos homens, chamado pastor Ricardo.
Ele tem, gente, eu adoro conversar com o pessoal de cabeça branca, eles têm muita história para contar, né? Olha, quando eu vou na casa dele, eu falo com ele, não tem hora para voltar, não. Porque eu posso passar lá correndo, mas ele me prende na conversa e pede para eu preparar um bolo e o cafezinho. Até café eu tomo, gente. Eu não gosto de café, mas tomo. Lá eu tomo. Ou é lá ou é em curso, final de noite, eu tomo café. Porque é muito agradável ouvir as experiências. E ele contou a seguinte experiência. Ele é empreendedor, ele trabalha com o ramo de sorvete, picolé, né? E ele é mentor de muitas empresas do mesmo segmento, né? Exemplo, a Bom Demais é mentoria dele, né? É o pessoal que ele mentoriou, e outras empresas também. Chegou um pessoal pedindo orientação sobre essa coisa de picolé e sorvete. Ele, beleza. Ele, olha, eu tive uma visão com relação a esse empreendimento. E na visão, a cor da embalagem era assim. Na visão, o produto era assim. Na visão, o valor que você vendia o produto era R$ 1,50. A pessoa pegou as instruções, beleza, partiu. Show de bola. Se alguém puder trazer uma água que o bico já fica seco, eu agradeço aí. Mas aí então, o pessoal pegou, montou um empreendimento, abriu loja, um alvoroço danado, pô, vai dar certo e vai bombar, e vamos lá, e vamos fazer, vai acontecer, e prepara tudo, loja pronta, né, produto pronto, coloca. O empreendedor pensou, né, caramba, né, pô, se vai dar para fazer um dinheirinho com 1,50, se eu botar 2, a margem vai melhorar. Muito obrigado, meu irmão Daniel. A margem vai melhorar. Pensando nisso, então, visando um lucro melhor, um capital melhor, começou a vender o produto, e o produto saiu a R$2. E vai, faz propaganda, e anuncia, e bota para frente, vai lá, e vamos fazer, vai acontecer. O negócio não fluiu como esperado. E foram conversar, poxa, eu fiz as orientações, o negócio estava tudo certo, abri uma loja nova, pô, marketing bacana, propaganda, outdoor, o negócio não fluiu. Conversando com o pastor Ricardo, mas a visão, o valor não era R$ 1,50? Por que está sendo vendido a R$2? A pessoa, olha, para ter um lucro melhor, tudo bem. É com você. A pessoa foi lá e voltou o preço para R$ 1,50. O negócio deslanchou. Vendeu, mas vendeu de uma forma que eles estavam precisando de ajuda para produzir mais e conseguir vender. Ou seja, havia uma orientação. Não é que é errado você botar a sua margem a R$2, não se trata disso, mas havia uma orientação específica para aquele produto, naquele local. Havia uma orientação, então segue a orientação. Nós somos ruins, muitas das vezes, de seguir a orientação, de ouvir algo que foi determinado e fazer à risca. Nós temos essa dificuldade, mas a gente precisa se atentar a isso para a gente ter uma vida mais feliz, para a gente ter resultados esperados, ou até além disso, porque Deus costuma fazer mais do que a gente precisa, do que a gente necessita, Ele costuma dar mais. Mas se há uma orientação, faça dessa forma, não tem por que titubear para outro lado, porque há uma orientação sobre aquilo que está sendo proposto. Então nós precisamos ser mais fiéis às orientações para ter uma vida mais feliz. Juntos até aqui? Beleza. Nessa coisa que precisamos ouvir orientações, há aqui no versículo 12 e 13 orientações que não se perderam. Orientações, como a gente falou aqui, né, que não são mais para queimar animais, para fazer sacrifício, não se trata disso. Mas há aqui algo que a gente precisa entender como relevante, principalmente no versículo 13, que diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. É nossa função enquanto sacerdote, é nossa função enquanto homem, é sua função enquanto mulher, manter as chamas acesas. E aí de repente você pensa, caramba, Senhor, mas na campanha passada eu jejuei, eu orei, eu fiz votos ao Senhor. Senhor, na minha juventude eu fui líder do ministério infantil. Olha quanto tempo isso atrás, hein? Senhor, mas no passado eu tinha um fervor do primeiro amor. Senhor, mais isso, Senhor, mais aquilo. Aqui há orientações.
que a cinza, ela deve ser removida. Não se faz fogo com cinza. Não dá para viver de passado. Não dá para pensar, mas Senhor, mas naquela campanha eu estava tão fervoroso, Senhor, eu te clamei de uma forma, eu te busquei de uma forma. Senhor, naquele momento de aperto, no vento em que soprou em minha porta, Senhor, eu te clamei, eu te busquei, eu me derramei no seu altar. O que você tem feito hoje? O que você tem feito hoje para adorar o Senhor de uma forma que você fale, Senhor, olha, eu me esvaziei de mim. Senhor, eu já entendi que a minha adoração ela precisa ser firme e constante, que o Senhor procura verdadeiros adoradores, os quais o adoram em espírito e em verdade. Tem sido assim hoje, porque se foi semana passada já não vale mais, se foi no ano passado já não conta mais. As boas memórias são ótimas, são bacanas sim, mas isso precisa ser uma constância na minha vida. A gente costuma dizer aqui na CIB que a adoração é um estilo de... Se é um estilo de vida, não é algo que pode estar no meu armário, na minha prateleira, de algo que eu pratiquei um tempo atrás, de quando eu senti aquele arrepio, aí eu me derramei, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te dou os meus melhores dias. Tem uma música aqui que eu gostava muito quando a Gisele cantava, quando ela ministrava sobre essa música, até comento com ela, né? E posso cantar, gente? Olha lá, hein? Cuidado com os desejos que vocês têm. Eu quero ver a sua Shekinah. Eu quero ver fogo pegar nesse altar. Então, quando diz que você quer ver essa Shekinah, que você quer ver o fogo pegar nesse altar, e esse altar somos nós somos o altar do Senhor. A nossa vida é um sacrifício vivo. Se isso é uma verdade, precisa ser uma constância. Não pode ser naquele domingo em que a Gisele ministrou. Não pode ser naquele domingo em que o pastor falou de uma forma fervorosa e eu me ardi, eu chorei na sua presença. Mas há quanto tempo isso? O Senhor quer uma constância. Ele não quer mais um sacrifício de um animal, mas nós somos um sacrifício vivo. Nós somos o altar. E é nossa responsabilidade manter essas chamas acesas. Ah, mas tem dia que não está tão bom assim, Senhor, tem dia que eu estou meio cansado, até para orar em casa está difícil, Juliana que diga, né amor? Gente, essa mulher à noite para orar é uma comédia em casa, entendeu? É algo que, filha, você está rachando a cara aí. Porque às vezes ela fala, filha, ora você porque eu vou me perder. Ela já lança logo, né, aberta, eu vou me perder, entendeu? Então, é engraçado lá a gente orar junto. Então, a gente precisa entender que não dá para viver de memória. Aquilo em que eu senti, eu preciso trazer essa mesma lenha do primeiro amor, da minha conversão, ou de um momento em que eu vivi com Cristo, de um momento em que eu fui impactado, fui realmente, divinamente transformado. Eu preciso manter essas chamas, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua em manter essas chamas acesas, em trazer ao seu coração as boas memórias, mas não viver das boas memórias. E trazer a lenha, manter esse fogo aceso, manter essa chama acesa. Porque Ele sempre tem para derramar, não adianta, Ele sempre tem, Ele sempre está disponível, sempre com os ouvidos pronto a te ouvir. Mas é nossa responsabilidade trazer essas lenhas. É nossa responsabilidade manter esse fogo aceso a noite toda. Manter essas chamas acesas continuamente. Se é continuamente, semana que vem, meu irmão, tem que ser maior. Amanhã é segunda-feira, é dia que eu estou trabalhando. Essas chamas precisam estar acesas. Precisa ser contínuo. Não dá para eu ter um momento esplendoroso no domingo, levantar a minha mão, me derramar, e amanhã eu sou uma pessoa ignorante no meu trabalho. Amanhã eu sou uma pessoa mal-humorada na minha casa. Não dá. A chama precisa se manter acesa. E de quem é a responsabilidade? Nossa. Inteiramente nossa. Porque Ele está com os seus ouvidos abertos, estendidos. Ele está com a sua mão ali estendida. Ele está acessível. Já o véu foi rasgado. Nós não precisamos de ninguém mais para intermediar, a não ser o Espírito Santo. Mas é nosso dever trazer a lenha. Tenta se imaginar. Não é nosso costume aqui ter lareira em casa, não é isso? Nós vivemos num clima tropical
quente, não é isso? Precisamos de ar-condicionado, não é isso? Mas vamos agora viajar com os nossos irmãos argentinos, o pessoal que vive num local um pouco mais frio e tem lareira em casa. A condição do homem virar para a lareira e dizer, me aqueça, há condição? Não, isso não vai acontecer. É responsabilidade de quem quer se aquecer, colocar a lenha e atear fogo, não é isso? É nossa responsabilidade manter as chamas acesas, acender o fogo e dele desfrutar. É nossa responsabilidade, de mais ninguém. Ah, mas eu preciso que seja a oração do pastor Rafael. Mas eu preciso que seja o teclado trocado pela Jaqueline. Se não for a Roberta ministrando, não serviu. É nossa responsabilidade. Nós é que temos que vir para essa adoração coletiva e se explodir aqui, ó, em louvor, em adoração, no derramar. É nossa responsabilidade. Não é do ministro, não é do pregador. É nossa responsabilidade, dentro do nosso lar, manter essas chamas acesas. Não é do pastor. É nossa responsabilidade. Então, que a gente possa entender que essas orientações que estão aqui, do sacrifício não se faz mais necessário. Houve e uma vez por todas, para sempre. Mas manter as chamas acesas são nossas responsabilidades. É nossa responsabilidade. Cultivar esse primeiro amor é nossa responsabilidade. Jesus, ele quer o nosso coração por inteiro. Ele não quer dividir com os nossos problemas. Ele não quer dividir com a nossa ansiedade. Ele não quer dividir. Não quer. Ele quer por inteiro. E nós precisamos manter essas chamas acesas. Porque o que ele tinha de fazer, ele já fez. Provar o seu amor, ele já provou. Nos dar promessa, ele já nos deu. Nos fazer felizes, ele já nos fez. Um local para nós deixarmos as nossas angústias e ansiedade, ele já deixou. Tudo foi preparado por ele. Tudo vem dele. Mas é nossa responsabilidade manter essas chamas acesas. Então, se você deseja manter essas chamas acesas, faça uma oração comigo nessa noite. Fique de pé, quero orar por você. Não costumo passar de 2 horas falando. Não é isso? Mas eu quero orar com você para que você tenha sempre esse desejo ardente e contínuo no seu coração, de manter verdadeiramente essas chamas acesas, de ter o cuidado de não deixar que ela se perca, de quando você notar que, caramba, estou meio murcho, eu preciso me santificar, eu preciso estar aos pés da cruz, eu preciso renovar as minhas alianças, eu preciso estar firme e constante na comunhão dos santos, porque lá a minha bola não vai murchar. Lá eu vou ouvir uma palavra, lá eu vou falar algo a alguém, lá eu vou compartilhar, lá eu vou ser orientado. Lá vai ser ativada essas chamas com as linhas que eu trouxe na comunhão dos santos. Aonde tem palavra, aonde há louvor, aonde eu me derramo, aonde eu falo, Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra na sua palavra aquilo que o Senhor tem para o meu coração, aquilo que o Senhor quer de mim. Olha, tem uma parte linda no filme A Forja, quando aquela coroinha, que eu nem lembro o nome dela, mas ela falava, Senhor, traz mais um, para que eu possa discipular. Senhor, traz mais um que eu possa evangelizar. Ela tinha uma preocupação, um fervor em manter essas chamas acesas que nós precisamos ter. Senhor, me ajuda, Senhor, na minha iniquidade, me ajuda no meu falar que é pesado, no meu temperamento que é explosivo. Senhor, me ajuda, porque eu quero manter verdadeiramente essas chamas acesas. Feche seus olhos. Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, meu Pai, com os corações abertos nesse momento, Senhor, nós queremos te clamar, nós queremos te suplicar, soberano Deus, que nós tenhamos o desejo ardente em nossos corações, ó Pai, de manter essas chamas acesas, ó Pai.
Que não haja distrações, que não haja preguiça, Senhor, que não haja, Senhor, descontentamento, mas que haja, Senhor, corações sedentos, ó Pai. Corações transformados que querem, Senhor, estar aos pés da cruz. Que mantenha essas chamas acesas a noite toda, o dia todo, Senhor. Onde quer que passa, Senhor, onde é que passemos, onde que passamos como brasas vivas, ó Deus. Que a sua luz possa refletir em nosso rosto, ó Deus. Que possamos estar firmes e constantes na comunhão dos santos, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas, Senhor. Nos dê cada vez mais, Senhor, os desejos de te amar, de te querer, de te servir, Senhor, porque teu desejo vem de ti, Senhor. Mas que nós possamos ser, Senhor, sábios, que nós possamos ser íntegros, ó Deus, em mantermos as nossas chamas acesas, estando alertas e vigilantes em nome do Senhor Jesus. Assim te oramos e te agradecemos por tudo. Fique conosco hoje, todo sempre, Deus. Amém e amém, meu Pai.